E hoje estamos com nosso podcast Gabriel Quiroga, da Black Investimentos Imobiliários. Tá quantos anos já no ramo imobiliário, Gabriel? 20 anos, fechou em dezembro agora já. Oxe, é bastante, né? É uma vida, vamos dizer assim. O Gabriel é nosso, eu fui muitos anos colega dele e começamos juntos. Eu acho que eu tô há 22, 23, né? A gente já fazia parceria, né? Não precisamos chegar nesse ponto de idade também, que esse cabelo branco já entrega por nós. Mas é gente boa, esse aí também é o Valise, gente boa, gente nossa. Gabriel, a gente conversando um pouquinho do ramo imobiliário e sempre a gente tem curiosidade e claro, eu falo do mercado imobiliário, converso com muitos corretores, mas nada mais como proprietários de imobiliários que a gente tem um feeling maior do que realmente a escassez, o que o mercado vende, os números que às vezes os corretores às vezes não têm, mas os proprietários de imobiliária têm. Bom, eu vou te fazer algumas perguntas, eu quero que pela tua expertise, tu nos passa, para que eu acho que é importante esse, no podcast, no ramo imobiliário, as pessoas saberem. Quem não comprar um imóvel em Torres agora, ele em 5 anos ele vai se arrepender? Em primeiro lugar, te agradecer o convite. A gente falou, a gente está há alguns anos no ramo, fomos, não digo concorrentes, colegas, Parceiros, mas realmente, como tu falou, o mercado muda bastante. Eu, nesses 20 anos, eu já vi bastante viradas assim. E essa questão eu escuto bastante, assim, pessoal, será que é o momento de comprar? Será que não é o momento de comprar? E eu acho que cada vez que passa mais o tempo, isso vai ficando mais claro. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, que quem não compra agora, daqui a 5 anos, vai vir aquela pergunta, por que eu não comprei? Como eu já escutei isso 5 anos atrás, 10 anos atrás, então, claro, muita coisa em virtude da economia, de como está a situação hoje. sim. Mas a gente costuma brincar que eu acredito que hoje é o momento do comprador, tá bom? Para quem quer comprar hoje, acaba tendo uma situação bem interessante no mercado. Hoje as construtoras parcelam direto, claro, um prazo curto, mas consegue parcelar direto. Eu, na verdade, tiro o chapéu para vocês. Eu digo vocês porque tu tá do outro lado da mesa, vamos dizer assim, porque não tá fácil a questão de construir hoje. A gente sabe a alta dos insumos, a questão do juro, a taxa de financiamento diferenciada, a própria concorrência entre as construtoras. Isso acaba gerando uma dificuldade, vamos dizer assim, para o outro lado da banca, e no caso é vocês que estão construindo. Então, assim, tem que tirar o chapéu, é bem desafiador. Mas do outro lado, eu do lado de cá, eu tenho que ver o lado de quem está comprando imóvel, que no caso é meu investidor, né? A gente acaba, aí fora a brincadeira, mas tem hora que a gente já está na mesa, discute, eu falo uma coisa, tu fala outra coisa, os próprios corretores, a mesma coisa, tem muita negociação que eu acabo não participando, que está a gerência, ou tá os corretores envolvidos. Tem muita coisa que eu sei que vocês às vezes até ficam bravos pela questão da proposta, mas a gente tem que sempre buscar. Claro, a gente quer fazer um negócio sadio, que seja interessante para quem está vendendo, para quem está comprando e para a imobiliária também. Mas a gente sempre vai tentar buscar o melhor negócio para o investidor e a gente acaba usando essa concorrência. Não vamos dizer que é um leilão, mas é uma questão que é complicada também do outro lado. Sim. Não, isso faz parte, né? Como se diz, proposta ela sempre será bem-vinda, independente da proposta, ela é bem-vinda. Agora se vai fechar é outro detalhe, né? Cabe do nosso mercado também acabar filtrando um pouco, né, Kleber? A gente tem uma equipe grande de corretores, a gente tenta filtrar muita coisa, assim. Se eu te passar cada coisa que chega em nós, assim, que acaba não chegando na ponta final, porque é complicado, assim, vem cada coisa, faz parte, os corretores querem levantar negócio também, a gente cobra muito, a gente tem um processo, tem um sistema, mas é difícil, assim, tem muita coisa que a gente tem que dar uma filtrada e dizer, não deu, o Kleber não aceitou, o fulano não aceitou, para tentar dar uma filtrada, porque tem muita coisa que é absurdo também, que nem a gente fala, daí não paga a conta, e eu quero que tu continue construindo e os parceiros das construtoras continuem construindo também, tem coisa que não paga a conta, não pode ser bom para um lado só também. Sim. E a pergunta que eu vou te fazer agora, por que os empresários de Porto Alegre e Caxias do Sul estão migrando para Torres, nos seus investimentos? Eu acredito em alguns fatores, assim, a gente sabe que Caxias do Sul sofreu muito, a questão de, era difícil, nós mesmo aqui vinha no mercado, eu te falava no imóvel, vamos pegar uma sala em Caxias, vamos pegar um apartamento em Caxias, tanto tu como várias consultoras diziam, não, Caxias, vamos deixar assim.
Isso já melhorou um pouco, a gente não pode dizer que não, mas eu acho que vai para a questão da oferta e procura, né? Hoje a gente tem uma situação, a gente vai para o lado da escassez em Torres, a nossa, vamos dizer assim, limitação geográfica nisso acaba nos ajudando bastante. Hoje a gente tem, de um lado, a gente tem o Parque da Itapeva, do outro lado, a gente tem o Rio Mampituba que divide com Santa Catarina. O nosso plano diretor é muito regrado, não permite grandes obras nas primeiras quadras do mar, na volta da lagoa e mais algumas regiões. Então acho que essa falta de terreno acabou aumentando muito o valor dos terrenos, principalmente, eu acredito, a questão da liquidez, né? Eu tenho muito investidor que sofreu, comprou em Caxias, é barato, mas depois não conseguiu vender. Sim. Comprou em Porto Alegre, sala comercial eu tenho de roda, vendo hoje lá e não vende. E muito que era a bola da vez, vamos dizer assim, Balneário Camboriú, continua sendo mercado aquecido, Itapema, Itajaí, mas hoje a gente está com uma dificuldade. Tem alguns investidores que têm imóvel de alto padrão lá, e agora chega na hora da venda, imóvel de 4, 5, 6 milhões, aí para nós vender tu tem que pegar permuta, tu tem que parcelar em 100, 120 vezes, que é a mesma condição que uma construtora está dando no usado hoje lá. Isso é uma condição que não tem em Torres, então acaba girando bastante e nos favorece. É isso aí. Ô Gabriel, e essa procura de imóveis aqui em Torres, pela tua expertise, é de investidor ou pela qualidade de vida? Eu acredito que é uma união de fatores, vamos dizer assim. Hoje a gente divide o público assim, eu acho que a gente 50% investidor e 50% quem... Eu acho que tanto investidor quanto quem pensa na qualidade de vida, a gente escuta muito assim que eu estou comprando, a minha ideia é investir, mas no futuro próximo é morar em Torres. Eu estou comprando, pensando em veranear, mas no futuro morar em Torres. Eu suspeito que eu vinha 20 e poucos anos para cá, Sim. De Porto Alegre, não voltei mais. Mas a gente escuta muito isso do cliente. Essa questão do investidor hoje é, vamos dizer assim, o carro-chefe da imobiliária, a gente vende bastante. E o cliente final também, muita gente pensando em vir morar no futuro e usar na temporada também, acaba sendo outra renda também. Muitos clientes acabam comprando o primeiro imóvel para uso e depois acabam vendo o mercado promissor, acabam fazendo outros investimentos também. Então, eu acho que essa questão da qualidade de vida, hoje, graças a Deus, a gente anda pela cidade, não tem questão de assalto, não tem questão de violência, com muito pouca coisa que acontece, mas é muito pouco comparado a grandes capitais. Hoje, próprio Porto Alegre, Caxias, é complicado conforme o horário tu conseguir andar tranquilo. Como se diz, né? Quando acontece alguma coisa em Torres, é um evento. É um né? evento, exatamente. Porque não acontece, né? Então, E eu vou te fazer essa pergunta que todo mundo pergunta para mim, eu respondo. Agora eu vou te fazer essa pergunta. Torres vai virar a próxima Balneário Camboriú? Eu penso muito diferente disso. Eu acho que, na verdade, Torres não tem nada a ver com Balneário Camboriú, é muito diferente. Não vou ser repetitivo, mas eu acabei de falar na última pergunta tua. O nosso próprio plano diretor hoje, se tu pega uma foto aérea na cidade, tu vê que, por exemplo, a Silva Jardim, ali nas 4 praças onde a gente tem imobiliária, para frente, tu vê que é uma região de só casa. Hoje é limitada em 3 andares, mais 50% do quarto pavimento. Então, assim, eu acho que é muito diferente. Eu vou bastante para Balneário também lá. A gente busca conhecer o mercado em várias regiões. Mas é tudo muito diferente, assim. Eu acho que a gente é muito regrado. Isso graças também às entidades. Hoje, a própria Actor é contra liberar a beira-mar e fazer 30, 40, 50 andares. A própria rede, que é a Associação das Imobiliárias, também é contra isso. Então, isso acaba sendo um conjunto. A gente quer trazer o turismo, quer trazer infraestrutura, mas a gente não quer virar uma Balneário Camboriú. A gente tem até cidades próximas, como Capão, que acabou liberando e acaba não tendo tanta liquidez, não tendo tanta valorização como Torres. Sim. A Torres tem esse diferencial, esse plano diretor muito regrado. Eu acho que isso é importante salientar, porque realmente chama atenção quando tu chega em Torres, o pessoal, mas ali não pode, acostumado com algumas praias, né, que pode construir 60 metros, 200, 300 metros, como Balneário Camboriú, e realmente até explicar que não, que tem o zoneamento, que aqui não pode, realmente isso chama a atenção de quem está vindo comprar pela primeira vez, né, que não entende por que lá, porque do outro lado da rua pode, e aqui não, e aí tem que explicar a situação do zoneamento, que é importante e acaba regrando toda a nossa cidade, né? Isso gera uma dúvida até para alguns clientes que perguntam, por exemplo, hoje da Silva Jardim para frente, existe alguns prédios
que são maiores do que os 4 andares, né? E o pessoal pergunta, mas como ali tem? Isso era um plano diretor antigo, que depois foi alterado, que acabou se mantendo, agora a alteração do plano diretor acho que faz 2 anos. Não fazem 2 anos. Não, acho que não chega a 2 anos e se manteve essa questão de não se alterar ali. Eu até fico abismado, assim, quando hoje qualquer matéria que sai, que tu vê num portal ou em qualquer notícia, tu vai olhar, eu até tenho evitado, porque é uma enxurrada de comentário que vai virar Alta Balneário Camboriú, vamos fazer um prédio de 100 andares na frente da guarita, e a gente sabe que é muito diferente disso, não tem nada, tudo acaba sendo aumentado, vamos dizer assim. Eu acho que não é exatamente a questão, acho que é tudo muito regrado, até porque hoje tem fiscalização, tem o Ministério Público que está em cima, o próprio plano diretor está sempre sendo revisado justamente por isso. Então acho que o pessoal acaba exagerando um pouquinho nessa questão, né? A gente está bem longe hoje de Balneário Camboriú e acho que a gente vai se manter assim. Outro detalhe, vou falar de investimento agora. Pela tua expertise, pelo que dentro da tua imobiliária, os investidores, o que eles ganham em percentual ano dentro de uma compra bem feita? Qual é o percentual de valorização num prédio, num edifício de 3 anos? Isso é uma conta que é relativa, vamos dizer assim, né? Se a gente fizer uma conta, vamos dizer assim, de padaria, eu diria que é 10%, 12% ao ano. Mas isso vai muito conforme cada negócio. É onde a gente vai brigar nas nossas negociações quando a gente vai para a mesa. Que se a gente fizer um cálculo, vamos supor, hoje tu vai lá e vai comprar um apartamento de R$1 milhão. Se a gente falar numa valorização de 10% ao ano, nós estamos falando em 100 mil por ano. Daqui a 3 anos, 4 anos, que é a média hoje, no prédio de ali 12, 15, 18 andares, nós estamos falando de uma valorização de 30% a 40%. Só que normalmente dá muito mais que isso, porque eu, pelo menos, e meus investidores, a gente considera sobre o valor investido. Vamos supor, a gente comprou um apartamento de R$1 milhão, a gente, claro que seria muito melhor, eu venho lá, o investidor chega, te faz uma TED, um PIX de R$1 milhão e vai ganhar sobre isso. Mas normalmente, até por essa dificuldade de economia, etc., normalmente uma obra assim, a gente vai lá dar 30%, 40% de entrada, vai se fazer uma parcela mensal durante o decorrer da obra, vai se colocar alguma coisa de reforço, ficar alguma coisa pela chave. Então, na verdade, se a gente considerar sobre o valor do capital que o investidor está tirando do bolso, ele corrige, vamos dizer assim, pelo valor final do percentual, não fica os 10%. Mas não sobre o valor pago, então acaba aumentando bastante esse retorno. Isso normalmente é matemático, a gente tem um sistema, em cada negócio é um negócio, depois, conforme está andando, chega na hora de vender, que é o outro lado, a gente senta e mostra essa conta para o investidor, e graças a Deus é o investidor que... Aí depois a cobrança hoje é o contrário, hoje eu estou com bastante investidores dizendo, o que nós vamos comprar, qual é o negócio que nós vamos fazer, mas é uma coisa também assim, o segredo é na hora da compra. Os primeiros que compram normalmente, a gente brinca muito que é comprar papel, que é quando estamos lançando um projeto, bem no vamos início, fazer uma situação diferente. Depois começa a levantar a obra, já está toda a estrutura de pé, já é uma coisa que é mais difícil tu ter tanta facilidade de negociação também como tu comprar no início. Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Tá bom. A questão também, hoje, o que o comprador de alto padrão exige hoje nesse nosso mercado que há tempos atrás não era cobrado, não era exigido, que ele não chamava a atenção dele, e hoje um alto padrão tem que ter isso ou não abre mão disso para realmente ficar um empreendimento interessante para quem está comprando? Eu acho que, graças a Deus, na cidade a gente conseguiu nivelar por cima, né? Essa própria concorrência, vamos dizer assim, sadia das construtoras, acabou nivelando o mercado. Eu viajo, vejo alguns mercados, a São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, o próprio Balneário Camboriú, e a gente vê que a gente não fica para trás de ninguém. Hoje o cliente se preocupa muito, desde a qualidade da abertura, questão de um vidro duplo, tanto para questão térmica quanto acústica. Sim. A questão da localização, acho que é uma questão que pesa muito, é uma questão que está cada vez mais difícil, a gente sabe a dificuldade que é hoje conseguir bons terrenos bem localizados. Aí a gente vai para aquela questão de preço e valor, né? Qual é o valor? Um imóvel, vamos supor assim, no Igra, comparado à Praia Grande, um imóvel no Stan,
comparado à beira-mar, a cota terrena acaba aumentando muito, e essa questão da escassez de terreno, por ter cada vez menos, acaba agregando bastante valor, vamos dizer assim. Mas Sim, depois, sim. na hora da venda, é onde vem a conta. E tu acaba tendo um imóvel, até comparando com algumas praias, a gente acaba pegando alguns clientes, eu não consigo comprar imóvel em Torres. Eu vou comprar numa praia perto, eu vou comprar numa praia menor. Só que depois chega na hora da venda, ele vai dizer, mas e agora como é que eu vendo? Eu tenho imóvel, mas não consigo agregar o valor que Sim, ele tu tem. Comentou também da infra, né? A questão da infraestrutura inteligente, também, né? acho que hoje o pessoal pensa muito na infraestrutura inteligente. Torres acabou virando uma praia que não é só de verão. Eu acho que a gente passou a época Sim. aqui que era só verão, tu lembra? Claro, claro. Chegava claro. no inverno, morria a cidade. Morria não, mas forma de dizer assim, mas vamos dizer, hoje a cidade já tem uma infraestrutura própria, as principais redes estão aqui, os principais supermercados estão aqui, a cidade já tem uma vida própria no inverno. E cada vez mais eu tenho muitos clientes que acabam aproveitando mais no inverno do que no verão. Então eles acabam vindo para cá, então hoje essa questão da infraestrutura, uma piscina aquecida, um espaço gourmet inteligente, então tem muita coisa assim, que hoje há um piso aquecido nos apartamentos, então tem muita coisa que o pessoal dá valor assim, e depois na hora da venda a gente vai ver que faz muita diferença. E até esses dias a gente estava falando, tem alguns prédios que são de alto padrão, que já tiveram lançado há alguns anos atrás, que tem salão de festa para 300 pessoas. Hoje não se usa 300. Quem é que convida 300? E quantas vezes foi usado, bota assim esse salão de festa? Tu coloca 30 pessoas no salão para 300, parece que foi feito um churrasco para 6 pessoas, né? Um outro detalhe. Qual seria o maior erro para quem investe no litoral? Em Torres, por exemplo. O que a gente estava conversando, qual é o erro das pessoas que não compram em Torres ou estão comprando em Torres e acabam não desprendendo um pouquinho mais de recurso, comprando um imóvel mais barato? Eu acredito que a gente volta se repetir para a questão da liquidez, né? A gente acaba tendo uma concorrência com, vamos dizer assim, Capão da Canoa, vamos usar como exemplo. Mas como um apartamento em Capão, 3 dormitórios, eu vou comprar com 500 mil. Em Torres, se eu me comprar um de 2, eu vou gastar 1 milhão. Mas daí a gente volta pelaquela questão de localização, infraestrutura do prédio, a própria oferta e procura. Aí hoje a gente vai olhar, vamos dizer assim, um apartamento 2 dormitórios, 500 mil. Quantos imóveis tu tem no portfólio da tua construtora nesse valor? Tu não tem. Não tem. Aí tu chega em Capão, tu vai ter 100 opções. E daí tu vai conseguir comprar com 10, 20% de entrada e o saldo para te pagar em 60 vezes. Mas beleza, agora na hora de comprar é muito interessante e muito bom. Mas e na hora que tu precisa vender lá na frente? Aí é uma questão que, aí tu precisa vender em Torres. Hoje eu tenho cliente que me diga, quanto é que é o apartamento? 500, 600 mil. Eu preciso de uma semana para vender o apartamento dele, porque eu tenho procura e não tenho oferta. E quando a gente vai para lá, a gente acaba tendo muita oferta e não tem essa procura, é onde a gente tem a dificuldade. Às vezes é quando a gente brinca, o barato sai caro, né? Sim, sim. E muita gente acaba se arrependendo. Mas não era o que eu queria. Acaba Só depois daí, vindo novamente. Só que daí o apartamento que ele olhou na época, nós tivemos um cliente, acho que faz 2 anos, que nós estávamos negociando, agora não vou me recordar qual é o imóvel que nós estávamos negociando contigo, na época eu acho que era 800 mil, ele acabou comprando em Capão por 500. Hoje o mesmo imóvel que ele quer aqui custa 1.300 e o imóvel dele continua sendo 500. Então na época era ele ter pago 300 mil a mais. Hoje ele tem que botar o mesmo 800 que ele ia estar pagando na época de diferença e mais o dele para conseguir comprar o mesmo imóvel em Torres. Sim, as pessoas perguntam, mas não está subindo muito material para valer 30%, 40% a mais, mas esquece da cota terreno, a escassez, né? Hoje um terreno custa 3, daqui 2 anos vale 5, e a escassez, a nossa geografia, Torres é muito limitada, né? Então, cada vez mais os terrenos mais caros, a cota terreno aumenta, então não é só os insumos. Quando se fala, mas aumentou 30% o material e o imóvel quase dobrou. Não, mas tem a cota terreno. O aluguel aqui se torna mais caro, porque o pessoal aluga por diária no verão, então para te alugar o inverno e verão, para o trabalhador também fica mais caro. Tudo é um conjunto, né, que acaba isso encarecendo a mão de obra, cota terreno, enfim, e às vezes o comprador leigo, ele, mas não subiu só os materiais. Tem todo um conjunto por trás que é onde acaba encarecendo o imóvel. É a questão do plano diretor, né? Onde tu poderia fazer um prédio de 10, 15, 20 andares,
daqui a pouco tu faz um de 4 andares, um de 10 andares, então isso acaba te encarecendo muito cada unidade, e não tem como tu abraçar esse custo, fora que normalmente é uma conta assim que o investidor faz muito é metro quadrado, né? Tá, mas quanto é que eu tô pagando o metro quadrado? Só que vamos supor, hoje com esse daí estamos vendendo um apartamento lá, tem os 70 metros, eu acho, imobiliário. Sim. E a gente ficou numa discussão, eu vi que as gurias até estavam comentando lá, disse, tá, entrei no meio da reunião de vocês, tá, mas o metro quadrado eu tô pagando X, no que eu tô botando no negócio é Y. Só que não vai para essa conta assim, um rooftop que tu entrou, que tem 200 metros, todo entregue imobiliário decorado, que o prédio é 100% revestido, e mais várias, a questão do box de garagem, tudo isso não entrou na conta do metro quadrado, acaba sendo uma conta assim, tá, mas vai ser 20 mil metros quadrados, mas tu não está vendendo só os 70 metros de apartamento, né? Você está vendendo mais um box que tem 15 metros, tem mais, vamos dizer assim, 20, 30 metros de área comum, que é dividido entre todo mundo, isso gerou um custo para a construtora também, então na verdade nunca... Na hora de comprar, a gente calcula a metragem privativa, não é calculado sobre a área total, mas todo mundo acaba tendo esse custo de área total, e isso acaba, acho que tanto para o bem do mercado quanto para quem está comprando, isso acabou ficando muito interessante, que hoje a gente nivelou muito assim, sou de um tempo, volta para a nossa idade, que nasceu no mercado, mas que tu comprava apartamento que, aqui em Torres muito pouco, mas muito Porto Alegre, Caxias, que tu tem que botar depois o piso. Primeira reunião de condomínio virava uma guerra, porque um queria botar um móvel X, o outro não queria gastar, o outro era só entregava pela metade. Né? Hoje eu não sei, construtor em Torres, se tem alguma ainda que entrega sem área de infraestrutura totalmente mobiliária decorada, todos os apartamentos com piso, gesso, espera para split nem se fala, mas toda a parte de acabamento, fechadura eletrônica, e cada vez uma questão mais moderna disso. Então tudo isso acaba agregando valor, vamos dizer assim, tu não está comprando só preço. O metro quadrado, tu sabe que isso é um pouco cultural. Tem muitas cidades, inclusive aqui no litoral, que o metro quadrado é sobre a área total. É que o nosso mercado, ele é muito do tapete, que a gente diz, né, que é um metro quadrado privativo. Mas a maioria dos mercados hoje, e Porto Alegre, por exemplo, eu tive imobiliário lá há 5 anos, que o metro se trabalha pelo total, que é o certo, né? O nosso mercado que se criou uma cultura e ficou trabalhando sempre na metragem privativa. Mas assim, a gente sempre brinca, mas aonde nós compramos ali para fazer o corredor, a piscina, isso não é ganhar. É de graça. Né? Não é de graça. Essa conta vem, né? Os móveis da piscina, o salão de festa, o mobiliário decorado, alguém vai pagar essa conta. E a gente às vezes vai só pelo método privativo, mas isso aqui é cultural. Eu acho que, eu não sei, se eu não estou enganado, nosso litoral aqui tem outras cidades que é tudo, a gente trabalha tudo sobre um metro total. E aqui em Torres a gente trabalha muito metro privativo e acaba esquecendo, né? E é difícil a gente mudar essa cultura, vamos dizer assim, né? O pessoal acostuma. A gente já teve algumas reuniões entre rede e Actor. Sim. É uma cobrança antiga da Actor até junto à rede, tá? Mas a gente tem que trabalhar área total. Eu concordo que, na verdade, tudo tem um custo. A gente falou, não vem de graça. Tem o custo do corredor, tem o custo dos móveis. Tudo vai longe, cada vez é feito com mais capricho, vamos dizer assim. Mas é uma questão que acaba ficando difícil de trabalhar, até porque às vezes muda. Um apartamento é box simples, é box duplo. Nós estamos falando, e chega na hora da negociação, então você dizer para o cliente, tá, mas um box custa 80 mil a mais, um box simples. Na hora ele vai calcular metro quadrado, e que nem falou, ele está considerando tapete, está considerando piso, e não está considerando, e toda a parte de acabamento. Hoje, colocar um piso de 1,20 m por 1,20 m é uma coisa. Com certeza. 90 por 90 é outra. Então tudo é questão que vai agregando valor. Mas é difícil, assim, essa questão. Eu não queria estar na pele de vocês. Mas então tá. Estamos aí com o Gabriel, quero agradecer, Gabi, esse tempo aí que para o mercado imobiliário é importante. Eu acho que a gente tem que falar mais do mercado imobiliário, deixar as pessoas mais atualizadas. E fica o convite das próximas vezes aí, comparecer conosco aí, vamos falar mais sobre o mercado imobiliário. Eu que agradeço a oportunidade, tanto por mim quanto pela imobiliária. Também nos colocamos à disposição, sabe que as portas estão abertas. Qualquer coisa que precisar, ou que a gente puder ajudar, estamos aí sempre para fortalecer nosso mercado e cada vez mais para frente. Show de bola, meu querido. Um abraço.